Fala, gente, tudo bem com vocês? Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista para o canal 4D Esportes, que é um canal muito legal, que participa o Rafael Sobis, participava o Lucas Leiva, não sei se participa ainda, também a Mauri Dornelles, que é uma repórter, jornalista, muito bem informada, e o Rafael Sobis, que até vem chamando a atenção pelos seus comentários, entrevistou junto com a Mauri o Antônio Brum, e o Brum falou, revelou e esclareceu a polêmica que envolveu o Braith White e o Monsalve nos últimos dias. Qual é a polêmica, se você não está careca de saber? Os dois jogadores que chegaram há pouco tempo teriam pedido para o Renato para aumentar a intensidade dos treinos. Ou seja, teoricamente estariam reclamando dos treinos do Renato. E teriam pedido, junto com a comissão técnica, para mudar, porque eles sentiram falta de treinar mais forte. Bom, o Brum foi perguntado sobre isso pela Mauri. E o Brum vai responder essa polêmica. E aproveitando que esse vídeo é de polêmica, o Brum também foi perguntado sobre a polêmica dos últimos dias do Renato ir para o Cruzeiro. Então vamos falar sobre tudo isso a partir de agora rapidinho no Pique, porque é informação importante do nosso Grêmio. E o exemplo de contratação que mostra a sintonia de Brum com o Renato. Nós vamos falar sobre isso porque isso mostra como as coisas estão funcionando lá dentro. Mas antes, a Betano, a grande parceira do Careca, né? Rapidinho, se tu não tem o cadastro ainda, vai lá no site, que é super fácil de mexer, eu sempre falo isso. Para novos cadastros, colocou R$50, você pode ganhar até R$1.000 de bônus na hora usando o meu código, meu cupom, que é Careca de Saber, tá bom? Já tem o cadastro, Léo? Então vai se divertir, vai ser feliz! Gente, olha só, essa entrevista do Antônio Brum, que tá no canal 4D Esportes, recomendo, é 1 hora de entrevista com o Antônio Brum, é muito boa, e eu vou aqui ao longo do dia trazer mais detalhes, tá? Se você não tá careca de saber, eu acho que a informação, sim, a informação partiu do portal do Gremista, que trouxe a notícia que depois todo mundo repercutiu, inclusive eu, de que, olha, 2 jogadores do Grêmio chegaram pro Renato e pediram: Renato, olha só, vamos aumentar a capacidade do treino, porque a gente tá treinando pouco, a gente tá treinando mal. E essa é a informação que saiu, de que os 2 jogadores pediram para treinar mais, mudar a carga de horário. Olha, uma coisa é importante a gente falar. Uma coisa é o jogador, por exemplo, que nem o Soares, né, que pediu para cortar lá a pizza e o hambúrguer quando o Grêmio dava isso no lanche e tal. Mas outra coisa é interferir no trabalho do campo, certo? O atleta até pode sugerir, quem sabe vamos treinar de manhã em vez de ser de tarde. Agora, interferir nessa parte, fazer uma reunião com o técnico para dizer que tá errado, o treino é forte. Bom, ninguém do Grêmio tinha se manifestado até então do pedido do Braith White e do Monsalve de mudar o treino e treinar mais. E ontem o Brum falou. E aí ele traz palavras importantes. Olha, aspas do Brum, tá? Ele falou isso aqui. Olha, fiquei sabendo e os atletas também ficaram sabendo e eles ficaram revoltados a ponto de pedir uma entrevista para falar sobre tal e para desmentir. Olha, nós não falamos isso. Nós não achamos que o Renato treina mal. Nós não achamos que tem que treinar mais. Eles falaram pro Brum, olha, chegou a ponto de eles pedirem uma entrevista e eu, não vamos fazer isso aí, porque senão toda hora vai ter que dar uma entrevista desmentindo alguma coisa. Então, o Braith White e o Monsalve, eles ficaram revoltados, segundo o Brum, com essa informação, que caiu mal no vestiário. E a tal ponto de, olha, vamos pedir uma entrevista para falar, porque a gente não disse isso. Nós não achamos que está errado os treinos. Então é importante, eu sempre falo isso, né, aqui no canal, de que é importante sempre a direção do Grêmio, em notícias que causam grande repercussão, se ela não é verdadeira ou se ela não é tão verdadeira assim, porque às vezes tem um pouco de verdade. Às vezes pode ter não é uma verdade completa, tem muito isso, a gente sabe como funciona. De esclarecer, porque às vezes a gente manda mensagens para a direção do Grêmio e a gente não recebe de volta a explicação. Então é importante, nessa entrevista que o Brum deu, de esclarecer, olha, não teve isso. Inclusive os jogadores ficaram revoltados. Porque é importante manter a sintonia do vestiário. Como eu falei aqui no início do vídeo, uma coisa é o cara sugerir uma mudança na alimentação, olha, quem sabe vamos fazer assim, porque lá no Barcelona era assim, olha, vamos fazer uma coisa assim e tal. Agora outra coisa é dizer que o treino do Renato é ruim,
outra coisa é dizer que está treinando pouco, né? Então, o Brum esclareceu, não teve isso, não teve essa reclamação por parte dos dois e tá tudo certo. Beleza. Bom, a outra polêmica que o Brum acabou falando também é do Renato no Cruzeiro, né? Que eu acho que é importante a gente falar aqui também, que é outro esclarecimento. Você tá careca de saber que o próprio Renato já mandou uma nota dizendo que não foi procurado, que não se ofereceu, que o próprio Cruzeiro também disse que não tem nada disso. Vamos falar. Mas antes, Golden Brasil, você investe em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil, aproveita, cara. Léo, não sei como é que funciona, não tem problema, o 0800 tu liga, fala com eles, salva no telefone, vira o WhatsApp e você vai aprender como investir em minério e pedras preciosas. Não só aprender, vai lucrar mais com esse mercado inovador e tradicional com a Golden. Aproveita, Golden Brasil. O Brum falou que até não ficou surpreso com a notícia, porque ele disse, olha, o Renato é um grande nome, é normal que clubes procurem o Renato pelo tamanho que ele tem. Agora, não teve isso. O Renato não disse pra gente que estava indo pro Cruzeiro, estava negociando com o Cruzeiro, né? E o Brum não falou isso, ele disse que eles vão negociar no final do ano, mas é minha opinião, há uma tendência nesse momento, uma tendência muito forte para que o Renato continue, porque o Brum está satisfeito com o Renato e o Guerra também. E por que esse satisfeito? A janela do Grêmio, a última, ela foi um bom indicativo de como as coisas estão no Grêmio. Vamos combinar aqui, né? Não foi o Renato que descobriu o Monsalve, não foi o Renato que descobriu o Arezzo, não foi o Renato que descobriu o Braithwaite dinamarquês, né? Quem fez esse trabalho foi o Brum, junto com todo o staff ali do Grêmio, o Fernando Lázaro e também o Luiz Wagner Vivian, de descobrir esses nomes e executar, né? O Renato é um cara que conhece o mercado mais nacional, Argentina e tal. Então, essas contratações, elas mostram que o Renato não tá mais contratando aquele jogador que ele quer, né? Não, tá vindo um cara que talvez o Renato nem conheça e é apresentado para ele. Ó, Renato, tu pediu um meia, né? Tá aqui o Monsalve. Mas quem é Monsalve? O Monsalve é assim, 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 assim. E o Renato aceitou. Então essa sintonia mostra o trabalho de que o Renato confia no Brum e o Brum confia no Renato. E isso é muito importante. Porque o Renato poderia dar um carteiraço, não, Brum, Monsalve, Arezzo, Braithwaite, nada disso. Eu quero o Daverson e o Vina. E o Daverson e o Vina não vieram. Quem veio foi Arezzo, Braithwaite e Monsalve. Então isso mostra também que tem voz, o Brum tem voz junto ao Renato. Porque muito se fala que o Renato não dá voz para ninguém, que só o Renato contrata, e não é bem assim. Então por isso que eu digo, não foi o Renato que achou o Braithwaite, o dinamarquês, quem achou foi o Brum, né, junto com a sua equipe. Então as coisas estão diferentes do Grêmio, dá para ver que há uma sintonia e todo mundo tem voz, e isso é importante. Por isso que o Brum vai querer a permanência do Renato e o Guerra também. Essa é uma tendência. A não ser que o Renato esteja cansado de tudo, desgastado, entenda que é o momento de encerrar o ciclo e tal. E isso a gente vai ver lá em dezembro, tá bom? Gente, obrigado, dá like, se inscreva no canal. Muito obrigado, dá like, porque o like, cara, é um baita presente e ajuda a família do Careca a pagar as contas. Valeu!